Para a gente começar a entender isso, ó, primeiro vamos ver o seguinte. Ó. Imagina que eu tivesse aqui uma barra de metal se movimentando com uma certa velocidade dentro de um campo magnético. Esse campo magnético aqui está entrando. É só uma barrinha de metal, neutra. Mas ela, apesar dela ser neutra, a gente sabe o seguinte, né? Ela possui cargas positivas e cargas negativas. Concorda com o Zeca? E essas cargas negativas, como é um metal, beleza? Vão ter algumas delas que vão estar livres, porque metal é um condutor. Esse metal é um condutor, beleza? Então, quando essa barrinha caminha dentro do campo magnético, vai atuar uma força magnética sobre essas cargas. Se a barrinha tiver velocidade para a direita, vai atuar na carga positiva, o campo magnético entrando, uma força magnética para cima, beleza? Velocidade para a direita, campo entrando, força magnética para cima. Na carga negativa, inverte o sentido da força, né? Então, se a positiva é puxada para cima, a negativa é puxada para baixo. Tudo bem, eu concordo contigo, né? A carga positiva não vai andar, mas as negativas vão descer. Durante o movimento, a carga negativa vai para baixo e se acumula aqui, na parte de baixo da barrinha. Galera, se ela se acumula na parte de baixo, né? Vai ficar embaixo carga negativa e em cima carga positiva. Eu tenho aqui uma pilha. E a pilha produz uma certa força eletromotriz. Zeca, quanto que vale essa força eletromotriz? A gente pode calcular. Se a gente supor que essa barra tem um comprimento L, tá legal? L. E que isso daqui são duas placas paralelas que produzem um campo elétrico aqui constante, a gente vai ter as seguintes forças. A gente vai ter uma força elétrica para cima, atuando na carguinha, e uma força magnética, lembra, no elétron, puxando ele para baixo. Galera, quando que as cargas param de descer, então? Quando as duas forças forem iguais, né? Quando a força magnética for igual à força elétrica. Força magnética é Q vezes V vezes B, né? Força elétrica é Q vezes o valor do campo elétrico que tem aqui dentro, entre essas duas placas, positiva e negativa, que na verdade são as pontas da barra. Tudo bem? Quem com quem dá de cortar, né? E entre duas placas paralelas, lembra? Eu poderia calcular a diferença de potencial multiplicando o campo elétrico entre elas pela distância entre as duas placas. Que nesse caso aqui seria o comprimento do fio. Tudo bem? A diferença potencial entre as duas pontas do fio vai ser a força eletromotriz que eu estou produzindo. Isso é igual a E vezes L. E é o campo elétrico, né? Se eu isolar o campo elétrico aqui, o campo elétrico fica a força eletromotriz que eu estou produzindo, dividir pelo comprimento da barra. Se eu substituir aqui, vai ficar assim, né? Vou substituir aqui, Tá vendo? Velocidade da barra vezes campo magnético é igual a força eletromotriz dividido pelo comprimento da barrinha. Então, beleza, fechou, né? Força eletromotriz é igual a V vezes, passar o L multiplicando, L vezes B. Ok? Então, se uma barrinha se movimentar com uma velocidade dentro do campo magnético, ela vira uma pilha. De um lado armazena a carga positiva e do outro armazena a carga negativa. Depois que ela está carregada, a única coisa que eu não vou ter é corrente, né? Porque para ter corrente eu tinha que ligar essa pilha, botar um fio condutor, ligando um lado até o outro. Daí sim eu teria uma corrente elétrica, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai ligar essa pilha para ver o que acontece, beleza? Galera, agora eu vou ter aqui uma espira entrando dentro do campo magnético. Uma espira retangular. A gente já viu o seguinte, né? Quando um fio se movimenta dentro de um campo magnético, ele vira uma pilha. Ela armazena cargas em cima e cargas embaixo. Enquanto a espira estava entrando dentro do campo magnético, deixa eu voltar aqui, vou voltar. Vou voltar. Enquanto a espira estava entrando no campo magnético, só o primeiro fio estava dentro do campo magnético, estão vendo? Então só ele era a pilha. Depois a espira vai andar dentro do campo magnético, ela inteirinho. Os dois fios depois vão estar dentro do campo magnético. Então os dois vão ser pilhas.
E na hora que a espira sai, né, esse fio vai ficar fora. Mas esse fio aqui vai continuar dentro. Então só aquele outro fio ali, ó, é que vai continuar sendo pilha. Tudo bem? Beleza? Então aqui, ó, quando a espira está entrando no campo magnético, ó, só esse fio que está dentro do campo magnético. Ela está sempre indo para a direita aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Só esse fio que está dentro do campo magnético. Então ele é uma pilha. O outro que está fora ainda não é pilha. Quando a espira está andando totalmente dentro do campo magnético, os dois fios se comportam como pilha. Certo? Carga positiva é puxada para cima, armazena positivo em cima, negativo embaixo. E quando a espira está saindo do campo magnético, vai ter um fio que já está fora e um fio que ainda está dentro. Mas o que está dentro ainda é pilha. Certo? Sempre, né? Fiozinho andando para a direita. Ó, fio andando para a direita, as cargas positivas são puxadas para cima. Antes, ó, não tinha corrente, porque a pilha estava desligada. Mas agora tem corrente, né? Porque a pilha está ligada. Não esquece, magnetismo, a gente vai falar sempre da corrente convencional. Então eu tenho uma corrente aqui, ó, saindo do positivo e indo para o negativo. Estava explicando esses dias isso nessa sala, numa sala, o aluno falou assim: Zé, que só não entendi uma coisa, né? Ó, tudo bem, vamos fazer de conta que o próton anda. Eu só não entendi por que o próton não desce aqui direto, ó, aqui é negativo. Cara, ele não desce ali direto, né? Ele não desce ali direto pelo seguinte, ó. Aqui a força magnética, caso o próton andasse, não deixa ele subir, né? Aqui a força magnética serve como um elevador, empurra ela para cima. Então obriga a corrente aqui, ó, a ser no sentido anti-horário. Aqui, ó, quando a espira está totalmente dentro do campo magnético, eu tenho duas pilhas, né? O próton não pode descer porque a força magnética não deixa. Aí também não vai vir para cá, né? Porque aqui também é positivo. Então, apesar das duas pilhas estarem carregadas, ó, como eu liguei positivo com positivo, eu não vou ter corrente. Beleza? Então eu não vou ter produção de energia elétrica. Porque para ter energia elétrica, as cargas têm que estar em movimento, né? E aqui quando está saindo, hein? Aqui um é pilha, o outro não é. Beleza, vou ter corrente de novo, ó. Opa! Corrente sai do positivo, vai em direção ao negativo. Então olha só, né? Quando que eu tenho corrente elétrica? Eu tenho corrente elétrica, ó, quando a espira está entrando dentro do campo magnético e quando a espira está saindo do campo magnético. Mas não quando ela está aqui no meio, estão vendo? Por que isso? Ó? Porque, ó, antes eu não tinha nenhum xizinho aqui dentro, né? Agora eu tenho 3. Daqui a pouco eu tenho 6. Quando ela está entrando, ó, o número de xizinhos aqui dentro está fazendo o quê? Aumentando, né? Se está aumentando o número de xizinhos, ó, é porque o fluxo magnético está aumentando. Beleza? Aqui dentro, ó, na hora que está entrando um xizinho, está saindo outro, estão vendo? Ó? Entra um, sai o outro, entra um, sai o outro, entra um, sai o outro. Então tem 3, depois continua tendo 3, depois continua tendo 3. O fluxo magnético não aumenta nem diminui. Aqui o fluxo magnético permanece, boa, constante. Certo? E aqui, a espira está saindo. Antes tinha, sei lá, 6. Depois só tem 3. Depois não tem nenhum xizinho aqui dentro. Então aqui o fluxo magnético está diminuindo. Que bate que a gente viu, né? Quando que a gente produz corrente elétrica? Porque essa tensão aqui, ó, vai produzir na espira agora, né, uma corrente elétrica induzida pela variação do campo magnético. Ou melhor, pela variação do fluxo magnético. Beleza? Quando que a gente tem corrente, então? A gente tem corrente quando o fluxo aumenta ou quando o fluxo diminui. Então tem que ter uma variação do fluxo magnético para produzir corrente elétrica, para produzir energia elétrica. Entendeu por que aparece corrente? Beleza? Porque a força magnética, ó, separa as cargas enquanto a bobina passa pelo fio. A bobina passa pelo campo magnético. Tem mais coisas que a gente pode aproveitar daqui, ó. Percebe o seguinte, né? Quando a espira está entrando no campo magnético, quando o fluxo está entrando, está aumentando, a corrente é no sentido anti-horário. Quando a espira está saindo e que o fluxo está diminuindo, a corrente é no sentido horário. Então essa corrente aqui, ó, é uma corrente alternada. Se eu produzo corrente elétrica utilizando variação do fluxo magnético, eu produzo sempre uma corrente alternada. Sempre que o fluxo aumenta,
a corrente gira num sentido. Sempre que o fluxo diminuir, a corrente vai girar no sentido contrário. Para variar o fluxo, ele tem que aumentar, depois diminuir, aumentar, diminuir. Então eu produzo uma corrente elétrica alternada. Isso acontecia com o ângulo, né? Lembra? Mudando o ângulo aqui, ó, eu também fazia o fluxo magnético aumentar e diminuir. Quando a espira estava, deixa eu pegar aqui a espira, o meu ímã, tá vendo? Quando a espira estava, ó, perpendicular ao campo magnético, eu tinha um fluxo magnético máximo. Quando ela estava paralela, zero, máximo, zero, máximo, zero, eu vou aumentando e vou diminuindo o fluxo magnético. Quando eu estou girando assim, ó, eu estou diminuindo o fluxo magnético. Quando eu estou girando assim, eu estou aumentando o fluxo magnético. Certo? Então uma hora diminui, outra hora aumenta. Então a corrente produzida aqui é uma corrente alternada. Ok? Uma hora a corrente gira num lado, outra hora a corrente gira no outro. É a corrente que a gente tem na nossa casa, né? Nossa casa recebe uma tensão, a minha em Florianópolis, né, de 220 volts. Tudo bem? A tua, de repente, a outra região do Brasil, uma tensão de 110 volts. E quando a gente enfia uma tomadinha ali, né, um plugzinho, passa uma corrente pelo fio. E essa corrente é uma corrente alternada. A frequência é normalmente de 60 Hz. Então a cada segundo eu fecho 60 ciclos. A corrente vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Muda 120 vezes o sentido da corrente a cada segundo. Não esquece, né? Para completar o ciclo tem que retornar ao estado inicial. Ok? Se começou a corrente indo por cima, termina o ciclo quando for por cima de novo. Então muda 120 vezes num segundo. A corrente produzida é uma corrente alternada. O que é bom para motor elétrico, lembra? Porque motor elétrico só funciona com corrente alternada. E é bom também para o negócio chamado de transformador, que a gente vai falar daqui a pouco. Certo? Então a corrente que é produzida, ó, é sempre uma corrente alternada. Quando que ela aparece? Quando o fluxo aumenta e quando o fluxo diminui. Aqui tem mais uma coisa interessante, né? Quando passa a corrente nesse fio, e a gente já viu isso também, né? Esse fio está sendo percorrido por corrente dentro de um campo magnético. Opa! Corrente dentro do campo magnético tem força magnética, lembra? Se o campo está entrando e a corrente é para cima, ó, nesse fio aqui, ó, vai ter uma força magnética no fio, ó. Não só na carninha que está aqui dentro, no fio, ó, vai ter uma força magnética empurrando ele para a esquerda. Aqui eu não vou ter força empurrando para nenhum lado, né? Porque não tem corrente. Mas aqui eu vou ter, ó, corrente para cima, eu vou ter uma força magnética empurrando a bobina, a espira, para a esquerda. Zé, que no outro fio que tem corrente. No outro fio que tem corrente, ó, ele está fora do campo, né? Nesse aqui não tem força. Nesse aqui não tem força. Só no fiozinho que está dentro do campo. Interessante isso, né? Ó, a espira está indo para a direita e aparece, na hora que eu produzo corrente elétrica, ó, uma força magnética para a esquerda. Tem fundamento isso? Tem, né? Esse aqui é um negócio bacana demais, né? É um negócio perfeito, olha só, né? A espira está indo para a direita. Eu estou produzindo energia elétrica. E aparece uma força magnética que atrapalha o movimento. Tinha que atrapalhar mesmo? Tinha, né? Para garantir que conserve o quê? Isso, energia. Porque eu estou produzindo energia elétrica, né? Se eu estou produzindo energia elétrica, essa energia tem que vir de algum lugar. Qual era a única coisa que eu tinha antes, hein? A única coisa que eu tinha antes era a velocidade, ó. A única coisa que eu tinha antes era a velocidade. Se eu tinha velocidade, a única energia que eu tinha antes era energia cinética. Beleza? Então, para produzir energia elétrica, eu tenho que pegar um pouco dessa cinética. Eu tenho que fazer energia cinética diminuir para conseguir energia elétrica, para que o total de energia se conserve. Ok? Galera, então diminui a energia cinética e eu produzo energia elétrica. Então olha só, né? Sempre que eu produzir energia elétrica, ó, vai aparecer uma força atrapalhando o movimento. Sempre, 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 sempre. Ok? Beleza? Então anota isso lá, vai. Sempre que for produzida energia elétrica, sempre que ocorrer variação do fluxo magnético, aparece uma força que atrapalha o movimento. Até porque se essa força não aparecesse, né, produzir energia elétrica ia ser a coisa mais tranquila do mundo. Eu comprava uma bobina gigante, beleza? Botava um apoio na bobina, botava um imã perto, dava um tapaço na bobina, fazia ela ficar girando, 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 produzia energia elétrica e iluminava toda a minha casa. Toda a energia vindo da bobina, beleza?
Era só dar um tapa inicial para ela permanecer sempre girando. Claro que ainda ia ter o atrito, né? Mas se eu lubrificasse bem, ó, de vez em quando eu dava um tapinha, funcionava. Funciona isso? Não funciona. Porque na hora que a bobina começar a girar no sentido horário, vai aparecer uma força que gera um torque no sentido anti-horário. E tenta fazer a bobina parar de girar. E a energia cinética vai se transformando em energia o quê? Elétrica. Fora as perdas, é claro. Beleza? Ou seja, que depois que a bobina sai, continua tendo corrente? Claro que não. Depois que a bobina estiver totalmente fora do campo magnético, não tem mais corrente. E para onde é que foi essa energia elétrica? Isso, boa, né? Sempre que passa a corrente no fio, esquenta, né? Se esquenta, dissipa energia na forma de quê? Calor. Como é que é o nome disso? Efeito Joule. Retornando aqui, ó. Então vou repetir, ó. Sempre que eu produzo energia elétrica, essa energia, ó, vem da onde? De um movimento. Tanto é que a gente viu naquela experiência, né, que um tinha que se movimentar em relação ao outro para produzir energia elétrica. Galera, aparece uma força, ó, que me garante a conservação de energia. Isso aí tem a ver, ó, com a lei de um cara chamado Lenz. A lei de Lenz, anota aí no teu caderno. É uma lei de conservação de energia. Beleza? Conservação de energia. Ela garante, ó, que a energia se conserve. Cara, a lei de Lenz fala o seguinte, ó. Sempre que eu produzo corrente elétrica, sempre que eu produzo energia elétrica, aparece, devido a essa corrente, ó, um campo magnético induzido. Então, ó, variando o fluxo, eu produzo uma força eletromotriz induzida, que eu já tinha escrito. Induzida. Essa força eletromotriz gera uma corrente induzida. Corrente induzida. E por sua vez, ó, essa corrente gera um campo magnético induzido. Quer dizer, né? Além desse campo magnético externo que gerou a corrente, a gente vai ter um campo magnético da própria corrente, induzido pela corrente. E segundo Lenz, ó, esse campo magnético induzido sempre se opõe à variação do fluxo. Como assim, Zeca? Se o fluxo dentro da espira vai aumentar, o campo magnético induzido tenta diminuir. Se o fluxo magnético está diminuindo, o campo magnético induzido tenta aumentar. Aumentar como? Diminuir como? A gente está falando de vetores, né? Então eu vou ter dois campos magnéticos sempre, o externo e o induzido. Para que, ó, o externo aqui, ó, para dentro, beleza? Para que o fluxo magnético diminua, o campo induzido tem que ter sentido contrário ao campo externo. Para que o fluxo magnético aumente, o campo induzido tem que ter o mesmo sentido do campo externo. Entendeu isso? Ó, se o fluxo magnético está aumentando, o campo induzido quer diminuir para que o fluxo lá dentro seja constante. Para diminuir, ó, vou ter que subtrair os vetores. Para subtrair os dois tem que ter sentidos o quê? Opostos. Quando o fluxo estiver diminuindo, o campo induzido quer aumentar. Para aumentar, eu vou ter que somar os vetores. E para somar, os dois campos magnéticos vão ter que ter sentidos o quê? Iguais. A gente pode resumir assim, né? Quer ver? Ó, a lei de Lenz. Ó, sempre que o fluxo magnético aumentar, o fluxo magnético diminuir. Beleza? Sempre que o fluxo magnético aumentar, o campo induzido vai tentar diminuir. Para diminuir, o campo induzido, campo induzido e o campo externo vão ter sentidos opostos. Certo? Sentidos diferentes. Sempre que o fluxo magnético diminuir, o campo induzido quer aumentar. Então, o campo induzido e o campo externo vão ter sentidos iguais. Vamos testar aqui para ver, né? Ó, aqui é essa corrente que ele está falando. Essa corrente induzida gera um campo magnético. Ó, regra da mão direita, gera um campo magnético induzido, que nesse caso aponta para fora. Aqui a corrente, ó, gira no sentido horário, né? Ela aponta um campo, ela cria um campo magnético entrando, um campo magnético induzido entrando, certo? Aqui a corrente gera um campo saindo, aqui a corrente gera um campo entrando. Bateu com o resuminho lá? Bateu, né? Se o fluxo magnético está aumentando, o campo induzido tenta diminuir. Se o externo é para dentro, o induzido é para onde? Para fora. Se o fluxo magnético está diminuindo,
o induzido tenta aumentar. Se o externo é para dentro, o induzido é também para onde? Para dentro. Então, ó, o cara tem dificuldade em lei de Lenz, anota esse resuminho aqui, vai. Certo? E lembra, ó, sempre que se produz energia elétrica, aparece uma força que atrapalha o movimento. Vamos ver agora ó, um macetezinho, para a gente determinar o sentido da corrente numa espira, ok?